Fala, leitores da Bíblia, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai ler Jeremias 17, 18 e vamos ler também a terceira carta de João. Vamos à nossa leitura? Jeremias 17. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Os seus filhos se lembram dos seus altares e dos postes da deusa Azerá junto às árvores frondosas, sobre as colinas elevadas e nos montes do campo. Darei os seus bens e todos os seus tesouros como despojo, e farei o mesmo com os seus lugares altos por causa do pecado em todos os seus territórios. Você terá de abandonar a herança que lhe dei. Farei com que você sirva os seus inimigos numa terra que você não conhece, porque o fogo que você acendeu na minha ira queimará para sempre. Então, mais uma vez aqui, Deus anunciando a destruição, a derrota de Jerusalém, de Judá, do povo de Deus. Assim diz o Senhor: maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor, porque ele será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, porque as suas folhas permanecem verdes e no ano da seca não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Um trono de glória enaltecido, desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Irmãos, esse trecho de Jeremias 17 é muito importante, né? Fala aqui, ó, maldito o homem que confia no homem, maldito o homem que confia no ser humano. E Judá, Jerusalém, buscava confiar nas alianças que eles faziam com o Egito, por exemplo. Mas bendito é aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E aqui uma expressão bem semelhante ao Salmo 1. Ele é como árvore plantada junto às águas, que não vê problema quando vem o calor e continua florescendo. Versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, e Deus conhece o nosso coração. Então a gente não pode confiar nos homens, nem confiar em nosso próprio coração. Nossos sentimentos nos enganam, nossas emoções nos enganam, nossa razão nos engana. Devemos confiar somente no Senhor. Quarto lamento de Jeremias. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor, que se cumpra? Mas eu não me recusei a ser pastor, seguindo-te. Também não desejei o dia da aflição, tu o sabes. O que saiu dos meus lábios está no teu conhecimento. Não sejas para mim motivo de terror. Tu és o meu refúgio no dia da calamidade. Que sejam envergonhados os que me perseguem, e não seja eu envergonhado. Assombrem-se eles, e não me assombre eu. Traze sobre eles o dia da calamidade, destrói-os,
com dobrada destruição. Então, palavras aqui de Jeremias, lamento. Ele lamenta ao longo desse livro, depois ele tem um livro inteirinho só de lamento, que é o livro de Lamentações. Agora um trecho sobre o sábado. Assim me disse o Senhor: vai e fique junto ao portão do povo, pelo qual entram e saem os reis de Judá. Depois vá também a todos os outros portões de Jerusalém e diga a todos: escutem a palavra do Senhor, vocês, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Assim diz o Senhor: para o próprio bem de vocês, tenham cuidado de não levar cargas no dia do sábado, nem de introduzi-las em Jerusalém pelos portões. Não saiam da casa carregando objetos no dia de sábado, nem façam trabalho algum. Pelo contrário, santifiquem o dia de sábado, como ordenei aos seus pais. Mas eles não me deram ouvidos, nem atenderam. Pelo contrário, foram teimosos e não quiseram ouvir nem aceitar a disciplina. Se de fato ouvirem, diz o Senhor, não introduzindo cargas pelos portões dessa cidade no dia de sábado, se santificarem o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum, então, pelos portões dessa cidade entrarão reis e príncipes, que se assentarão no trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos, eles e os seus príncipes, o povo de Judá e os moradores de Jerusalém. E esta cidade será para sempre habitada. Então, Deus está falando, olha, guardem o sábado, santifiquem o sábado, que toda essa estrutura do governo, dos reis, todas as coisas vão funcionar bem, vão continuar assim. Virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, da terra de Benjamim, de Cefelá, das montanhas e do sul, trazendo holocaustos, sacrifícios, ofertas de cereais, incenso, oferecendo igualmente sacrifício de ações de graças na casa do Senhor. Mas se não me ouvirem, e por isso não santificarem o dia de sábado, e carregarem alguma carga quando entrarem pelos portões de Jerusalém no dia de sábado, então porei fogo nesses portões. O fogo queimará os palácios de Jerusalém e não se apagará. Então, eles desobedeceram a Deus na guarda do dia do Senhor, que Deus havia escolhido, dia de sábado, o 7º dia. Por isso, então, eles teriam seus portões destruídos, né? Teriam sua terra destruída. Capítulo 18. O vaso do oleiro. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o arrancar, derrubar e destruir, se essa nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu mudarei de ideia a respeito do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu mudarei de ideia quanto ao bem que havia prometido fazer. Portanto, fale agora ao povo de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando uma calamidade e formando um plano contra vocês, por isso convertam-se, cada um de vocês, do seu mau caminho e corrijam a sua conduta e as suas ações. Mas eles dizem: não, é inútil, porque seguiremos os nossos planos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor. Perguntem agora entre os gentios se alguém já ouviu uma coisa dessas. A Virgem de Israel fez uma coisa sobremaneira horrenda. Será que a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Mas o meu povo se esqueceu de mim. Queimou incenso aos ídolos.
que os fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem por desvios, por caminhos não aterrados, para fazerem da sua terra um objeto de horror e de incessantes vaias. Todo aquele que passar por ela ficará espantado e balançará a cabeça, como o vento leste. Eu os espalharei diante dos inimigos. Eu lhes mostrarei as costas, e não o rosto, no dia da sua calamidade. Então disseram: vamos fazer planos contra Jeremias, porque não há de faltar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Venham, vamos fazer acusações contra ele e não dar atenção a nenhuma das suas palavras. Quinto lamento de Jeremias. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que me acusam. Por acaso é com o mal que se paga o bem? Pois abriram uma cova para mim. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar deles, para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os filhos deles à fome e ao poder da espada, que as mulheres sejam roubadas dos filhos e fiquem viúvas, que os maridos sejam mortos pela peste, que os jovens sejam mortos à espada na batalha. Ouça-se o clamor que vem de suas casas, quando trouxeres bandos contra eles de repente, porque abriram uma cova para prender-me, puseram uma armadilha para os meus pés. Mas tu, Senhor, conheces todos os planos que fizeram contra mim para me matar. Não perdoes a maldade deles, nem apagues o seu pecado de diante da tua face. Sejam eles derrubados diante de ti, age contra eles no tempo da tua ira. Muito bem, agora terceiro João, terceira carta do apóstolo João. O presbítero, como ele se identifica, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem encaminhando-os em sua jornada de um modo que agrada a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber nada dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Aqui, João está se referindo aos irmãos que cumpriam um ministério itinerante de pregação da palavra. O Gaio foi alguém que hospedou, cuidou desses irmãos, e esses irmãos deram testemunho. Né? Olha só, você fará bem encaminhando-os em sua jornada do modo que agrada a Deus. Então Gaio teve esse coração aberto em acolher os irmãos que estavam em missão, né? Em jornada. Pois foi por causa do nome que eles saíram. Eram cristãos e eles faziam por causa de Cristo. Então ele fala, devemos acolher esses irmãos para que nos tornemos cooperadores com eles na proclamação da verdade. Fica aqui uma orientação bíblica, né, para que nós nos envolvamos com aqueles que verdadeiramente têm um chamado de Deus para anúncio do evangelho no ministério itinerante ou se deslocando para outras nações, para outros povos, a fim de proclamar o evangelho. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então o João escreveu para a igreja, né? Não sei qual igreja, mas Diótrefes, que gostava de comandar, gostava da liderança, não deu acolhida a João. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Então, Diótrefes é um exemplo de um mau líder, né, que gosta de exercer a primazia,
que não dá acolhida aos servos de Deus, que profere palavras caluniosas contra os servos do Senhor. Amado, não imite o que é mal, e sim o que é bom. Quem pratica o bem procede de Deus, quem pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena, pois espero vê-lo em breve. Então conversaremos pessoalmente. A paz esteja com você. Os amigos mandam saudações. Dê saudações aos amigos um por um. Se você leu comigo essa minúscula carta, escreva aí, eu li 3 João em 2024. Tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, ajuda-nos, Pai, a cumprir a Tua vontade em nossa vida, nos apegando à verdade e servindo aqueles que contribuem na proclamação da verdade, seja no ministério local, seja no ministério itinerante, missionário, que nós tenhamos um coração, ó Deus, disposto a acolher os Teus servos e auxiliá-los no ministério que realizam. Senhor, te agradecemos por mais essa leitura de hoje, continua nos abençoando, nos fortalecendo, nos ajudando nessa jornada. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meus irmãos. Até mais, se Deus quiser.